Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. É assim que começamos todos os programas Madrugadas com Deus. Todos os programas nós iniciamos dando a você um bom dia. Porque de fato é o que desejamos para a sua vida, que sua vida seja melhor, seja boa. E saudamos ao Cristo Jesus e a Maria Santíssima, pois estes são espíritos, são forças superiores que atuam para que isto aconteça. Que você tenha um bom dia, que você tenha uma vida boa. Sem dúvida nenhuma. Olha, usando do raciocínio natural, comum a todos, nós desejamos o melhor para os nossos filhos, não é? Para aqueles que amamos. Se nós que somos falhos, somos espíritos ainda muito criança, desejamos o melhor para os nossos, imagina o Cristo, imagina a Maria Santíssima, claro que eles desejam o melhor para nós. E para que esse melhor aconteça, tudo é feito a seu favor, a nosso favor. Eu acredito nisso. E olha, eu não falo da boca para fora não, de verdade. Eu não falo da boca para fora. Eu tenho muitos problemas, problemas não, né? Que nós trocamos a palavra problemas por desafios. Então eu digo para você, eu tenho muitos desafios, graças a Deus. Quem não é desafiado não se desenvolve. Eu tenho muitos desafios, mas eu creio no seguinte: se Deus, Ele me permitiu viver aquela situação, esta situação, é porque não há outra melhor para o meu desenvolvimento. Eu acredito nisso, sabe por quê? Porque Deus é por mim. Uai, se eu sou pelo meu filho, faço tudo por ele, Deus seria diferente? Não, Deus é por mim e Ele vai colocando em meu caminho tudo aquilo que é útil para a minha evolução. Se Deus me permitiu viver uma situação, é porque aquela situação é útil para a minha evolução. Eu acredito nisso. Com essa visão, eu não fico a me lamentar, ai meu Deus, aconteceu isso. Eu não me vitimizo. Por quê? Porque eu sei que Deus está, sim, a meu favor. Eu acredito nisso. Olha bem, programa de hoje, nós vamos ouvir um médico espiritual. E esse médico, ele vai nos orientar como é a programação do atendimento espiritual a nosso favor. Como que isso acontece? Como que acontece? Você sabe? É porque a gente vai a uma igreja, vai a um culto, vai a uma casa espírita, a um terreiro de umbanda, a uma mesquita, enfim. Vai nos locais em busca de encontrar ali Deus, encontrar força interior, que é a fé, certo? E como procede no mundo espiritual para que você tenha esse encontro? Como que procede? Como que os espíritos atuam para que você, vamos aqui falar da nossa casa, você vindo à casa espiritual, você seja atendido nas suas necessidades? Conhecimento é o que este espírito Andrei Volopov vai trazer, o conhecimento, como que você é atendido pelos espíritos, certo? Mas antes vamos fazer a nossa prece. Vamos, sábado. Se você me permitir, o sábado dedicado ao Senhor. Eu quero te convidar neste sábado, começando o sábado, para fazermos uma prece pela nossa pátria. Você me permite? Vamos fazer uma prece pelo Brasil? A prece pelo Brasil é a prece por você. O Brasil é você, o Brasil sou eu. Então vamos fazer uma prece por esta pátria, por você, por mim? Vamos?
Olha, o nosso irmão espiritual, Eurípides Bassanufo, ele trouxe essa prece, olha, há muito tempo, tá? Não foi agora, não. Mas a prece é atualíssima. Esta prece, repito, foi trazida por Eurípides Bassanufo há muito tempo. Bassanufo, há muito tempo. E a prece diz assim: Senhor, Tu nos destes o Brasil por pátria de luz para trabalharmos. Ajude-nos a viver de modo a nos transformarmos nos Teus braços neste mundo. Contudo, nesta hora grave pela qual passa o povo brasileiro, faze com que os ensinamentos do Cristo nos permita contribuir de forma lúcida e competente. Então, Senhor, concede-nos o momento para pedir por esta nação e, sobretudo, por nossa gente. Que nenhum brasileiro seja o símbolo da guerra, que nenhum de nós fermente a discórdia e a desunião. Que nas lutas da vida nossas armas sejam a honestidade, a bondade, a dignidade e a força irreversível do labor. Que nossas críticas ferinas sejam transformadas no apoio moral e na ordem que o alto emana. Pacificai, pacificai. Que as disputas no cenário político sejam um convite à reflexão e que, ao refletir, traduza a necessidade da ação por meio da disciplina e da democracia conscientes. Que assim seja. Amém. Uma prece atualíssima trazida por este espírito, Eurípides Bassanufo. Agradecemos a ação de toda a espiritualidade a favor desta pátria que é o coração do mundo e pátria do Evangelho. Você representa o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Você é brasileiro. Olha, eu conheço muitos que não são brasileiros, mas que vieram e incorporaram esta energia, esta ideologia do povo brasileiro de ser acolhedor. Eu conheço muitos. Então, mesmo você que não é brasileiro, que está nos acompanhando e que vestiu esta camisa de cuidar uns dos outros, como é a missão do país, é a missão do Brasil, de cuidar da humanidade. Seja bem-vindo. Bom, então vamos passar a palavra a esse espírito, Andrei Volopov, que vem falando desse tema, programação de um atendimento espiritual. Salve Jesus, irmãos! Preparamos o ambiente para receber cada um de vocês. Cada pessoa, cada ser é único. Como único, o trabalho preparado também tem que corresponder às necessidades únicas de cada um. Com isso, a equipe espiritual é do tamanho da quantidade de pessoas
que vem ao ambiente, somado a muitos outros irmãos que por afinidade acompanha os irmãos encarnados nesta vinda à casa espiritual. Se aqui unem-se 100 pessoas, 200 são os espíritos, no mínimo, que se fazem presentes para ajudar. Antes da própria presença física dos irmãos, nós já temos as informações de quem virá. Com estas informações antecipadas, buscamos o conhecimento das necessidades de cada um, para que quando a vossa presença se faça, tenhamos total condição de assisti-los. Esta é a assistência primária. Porém, estende-se no decorrer dos dias, dentro das próprias casas, onde a equipe comprometida em ajudar cria um espaço dentro deste ambiente para trabalhar junto com cada um a recuperação, a regeneração. Pois não era apenas a cura do corpo. Entendamos que o corpo apenas reflete o que está a receber. O corpo recebe as vibrações do ambiente em que está. O corpo recebe as vitaminas e as energias do alimento que é ingerido. O corpo, principalmente, para viver, se manter, precisa dar energia do espírito, a qual ocupa este corpo. O tratamento não limita-se àquele problema que ora fora detectado por vós. O tratamento é muito maior do que a visão material consegue enxergar. As informações passadas são importantes para que cada irmão entenda que o trabalho de assistência espiritual ele é muito maior do que apenas aquele que se faz dentro da casa. É preciso praticar ou colocar em ação as informações que são passadas a todos. Somente executando estas informações, estas instruções, é que cada um alcançará o que quer, a própria melhora. A equipe preparada está, mas precisamos preparar a mente de cada um. A mente é preparada com informações, com conhecimento de como deves proceder para ter a cura, para ter a melhora. Muitos irmãos presentes no dia de hoje têm total capacidade de se curar imediatamente. Porém, dentro do próprio ambiente residencial, as vibrações não correspondem com esta melhora. As angústias, as tristezas, as decepções, as chateações levam ao problema se manifestar.
É importante curar o corpo, sem dúvida alguma. Mas é importante curar todo o entorno deste corpo. É importante cuidar do ambiente onde mora, é importante cuidar da interação com as pessoas com quem convive, pois a troca de vibração, como as trocas de informações em uma conversa, é algo natural, porém algo que sim interfere no seu estado físico. É importante avaliar o que se conversa, o que assiste, o que vê, o que ouve, para que o corpo possa assim refletir a cura. Informações básicas, porém fundamental, para que cada um dos irmãos possa assim melhorar. Cuidamos atenciosamente de cada um. Pedimos que cada qual também assim o faça, cuidando-se atenciosamente, suprindo as necessidades pessoais, observando o que o corpo está a pedir, o que o corpo está a necessitar, e dar a este o que é preciso. Falamos aos irmãos do hábito negativo de esperar que o corpo sinta fome para comer, do hábito negativo de o corpo indicar a sede para tomar água, do hábito negativo de esperar o estômago doer para se alimentar. Irmãos, o corpo fala das suas necessidades. O corpo indica o que ele precisa. A disciplina faz com que não seja necessário o corpo indicar. O disciplinado sabe a hora de comer, sabe a hora de tomar água. A disciplina impede que o corpo venha a adoecer, o corpo venha a gerar dores. A dor, da mesma forma que a sede, é apenas o alerta indicando a indisciplina, por ter passado do tempo de dar ao corpo o que ele precisa. Disciplina é fundamental para a vida saudável. Salve Jesus, irmãos. Obrigado, meu irmão Andrei Volopov. Obrigado. O acompanhamento espiritual na vida de cada um destes espíritos que estão encarnados, isto é fato. Todos nós estamos sendo acompanhados pela nossa família que deixamos no mundo espiritual e reencarnamos, embarcamos nessa estrada chamada vida física. E que um dia seremos recebidos com muita alegria, como um filho que foi para a faculdade e ficou lá por 60, 70, 80, 90 anos e voltou para casa. Imagina a alegria daqueles que estão a esperar todo esse tempo. Nós aqui no mundo físico, ficamos tristes. Ele desencarnou, ele morreu. E toda a nossa família do mundo espiritual fica felicíssimo. Ele retornou deste aprendizado, deste mais um aprendizado. Olha só como nós devemos
buscar o conhecimento para nos livrarmos destes apegos, não é mesmo? Triste nós ficamos porque gostamos da presença de quem amamos, mas é apenas uma separação momentânea. Você que tem essa expressão, eu acho pobre, perder um parente. Não perdeu não, porque ninguém perde quem ama, apenas se separa momentaneamente do seu amado. Bom, Paulo de Moraes, por favor, mais uma leitura. Adiantamos no programa de ontem que o anjo que aparece neste capítulo 10 é um mensageiro dos mais elevados espiritualmente. E eu sei que vocês ficaram bastante curiosos para saber quem ele é. Então vejamos. Logo no versículo 1 deste capítulo surge a imagem de um anjo forte. Essa mesma descrição é feita no capítulo 5, versículo 2, no qual o anjo que lá aparece pergunta: quem é digno de abrir o livro que se encontra na mão direita do que estava sentado no trono e de lhe desatar os selos? Prestem atenção, a força não é só física, mas também moral, tal a descrição do que segue. Isto é, além dessa impressão de força, ele está envolto em nuvem, com o arco-íris por cima da cabeça. Tem o rosto como o sol, ou seja, brilha e irradia calor e imensa luz. E as pernas como coluna de fogo. A imagem desse anjo assemelha-se ao que está escrito no livro Êxodo, capítulo 13, versículo 21, quando o Senhor ia adiante do povo hebreu para conduzi-lo pelo deserto. Descrição que se assemelha igualmente na visão de Jesus glorificado, conforme os versículos 13 a 16 do capítulo 1 deste Apocalipse. Percebam, aqui o anjo está envolto em nuvem, no capítulo 1, no meio dos candeeiros. Aqui com o arco-íris por cima da cabeça. No capítulo 1, usando vestes talares e cingido com uma cinta de ouro, e a cabeça e os cabelos brancos como a lã mais branca, ou como a neve. Aqui seu rosto é como o sol, lá também. Aqui as pernas como colunas de fogo, lá como colunas de fogo são os olhos. Aqui no capítulo 10, traz na mão um livro aberto. Lá no capítulo 1, tem na mão direita 7 estrelas. No capítulo 10, brada como ruge o leão. No capítulo 1, sua voz assemelha-se a muitas águas. No capítulo 10, como consequência de sua fala, ribombam 7 trovões. No capítulo 1, é como uma espada afiada de 2 gumes, a sua fala. Por derradeiro, no capítulo 10, pousa seus pés sobre o mar, o pé direito, e sobre a terra, o pé esquerdo. No capítulo 1, tem seus pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. E como não podia deixar de ser, a reação de João, o profeta, o médium, em ambas as passagens. No capítulo 1, ele cai como morto, isto é, desmaia, como não poderia deixar de ser em razão do susto que leva. No capítulo 10, já acostumado com a visão, ele se põe a escrever o que ouve, mas em seguida vem a ordem para matar, ou seja, encerrar as palavras ouvidas com o propósito de guardá-las em segredo.
Mas como ele é ressuscitado no capítulo 1, as palavras aqui encerradas também o são. E percebam que logo após a fala do anjo aqui no capítulo 10, surgem 7 trovões. E o que é que surge logo depois da visão de Jesus glorificado nesta passagem que estamos comparando? Surgem as 7 igrejas da Ásia. Muito bem. Querem ver mais? No capítulo 8, o anjo que de pé diante do altar porta um incensário de ouro, o qual recebe muito incenso para oferecer a Deus com as orações dos santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, e ele mesmo enche o incensário de ouro do fogo do altar e o atira sobre a terra. Então ocorrem trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Em seguida, o que acontece? Começam a soar as 7 trombetas. Vamos agora ao capítulo 14 deste Apocalipse, no subtítulo A Ceifa. A narrativa diz que surge uma nuvem branca que traz sentado nela um semelhante ao Filho de Deus, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Logo a seguir, o que vem? Muito bem, meus amigos, vocês estão afiados mesmo. Vêm os 7 flagelos. E mais adiante, no mesmo Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 11, o céu está aberto e surge um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Tem os olhos como chama de fogo, na cabeça muitos diademas. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome é o Verbo de Deus. Sai da sua boca uma espada afiada e tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora eu lhes pergunto, qual a diferença dessas personagens todas que aqui buscamos a descrição? Fica assim, pois, desvendada a cronologia da mensagem deste anjo que aparece aqui no capítulo 10 do Apocalipse. Começando pelo livro Êxodo, capítulo 13, versículo 21, quando o Senhor guiava o povo hebreu pelo deserto, de dia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo, exatamente como os pés desse anjo sobre o mar e sobre a terra. E todas essas descrições que encontramos no Apocalipse, que partindo daquele que se apresenta como morto, mas vive, do versículo 18 do capítulo 1, como a representar o mundo material, e vai além deste que surge no céu, que é a representação do mundo espiritual, aqui do capítulo 19, cujo nome é o Verbo de Deus. Este é o mesmo Senhor do Êxodo que no versículo 13 do último capítulo do Apocalipse anuncia que é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, confirmando as palavras do versículo 18 do capítulo 1, ou seja, vivo pelos séculos dos séculos. Bom, feita essa cronologia do material para o espiritual, vamos fazer aqui uma pausa e no próximo programa nós continuaremos. Até lá e aquele fraternal abraço.
Obrigado, Paulo de Moraes. Obrigado a você que está acompanhando o programa Madrugada com Deus. Eu peço a você, não fique à parte, faça parte. Faça parte. Comente aqui, deixe os seus comentários, é importante. Isso fortalece o canal, fortalece o programa, podendo, dentro das suas possibilidades, a plataforma o YouTube, ela possibilita você dar uma contribuição monetária para ajudar na manutenção deste programa. Então está aqui um cifrãozinho, um coração, ajude dentro das suas possibilidades, nós agradecemos. Outra forma de ajudar é você propagar nas suas redes sociais o programa. Por que não? Por que não? Isso é caridade. E olha, eu conheço muitas pessoas, não sei se é o seu caso, que não gostam de propagar porque sabem que vão ser criticados. Mas eu já te adianto, não deves você se preocupar com crítica, pois as críticas, aqueles que dão importância, elas te aprisionam, limita. Uma pessoa que está preocupada com críticas, ela fica limitada, ela não faz. Todos nós somos criticados o tempo todo, criticaram o Cristo, caluniaram Cristo, perseguiram Cristo. O que podemos nós esperar? Então, não preocupe-se. Tem uma frase de Pedro, ele diz assim, o apóstolo Pedro, ele diz: importa antes agradar a Deus do que aos homens. E de fato, importa você estar, sim, grato a Deus, agindo na propagação do conhecimento, do que preocupado com críticas alheias, não é mesmo? Bem, amanhã estaremos de volta. Um forte abraço. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.